E para conduzir o bate-papo, eu quero chamar aqui a Cris Valente. Boa noite, Cris. Oi, pessoal. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo excelente, é um prazer, né, sempre estar aqui com você nas Sempre. quartas-feiras, para a gente trazer esse esquenta aí, para deixar o pessoal preparado aí para nossa imersão. Gente, quando eu falo imersão, é imersão mesmo, é de 9 da manhã às 22 horas, tá? Então são 2 dias aí de imersão total dentro do universo da IA, ok? Então, Muito bom. Cris, o palco é seu para você se apresentar e também Aham. chamar o nosso convidado de hoje. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Cristiana Valente. Eu trabalho no escritório de projetos da Fundação Getúlio Vargas, onde eu ajudei a implantar, já tem 3 anos. E o meu maior objetivo é a gente estar sempre conhecendo sobre as novas tecnologias, novas soluções. Já fizemos um evento de VMO juntos aqui, eu e o Wagner. E agora a gente está nessa iniciativa da inteligência artificial, com gestão de projetos, entendendo como está funcionando o mercado, né? Vamos chamar aqui, gente, olha, o Vanks, diretor de marketing na Plano Consultoria, professor da FGV, do IBMEC, da PUC e Caesar School, palestrante e autor. Tudo bom, Vanks? Oi, Cris, tudo ótimo. Tudo bem. Prazer estar com você aqui. Quer falar um pouquinho, Vanks, aí de você, das tuas iniciativas? Bom, é o que você já falou, eu sou diretor da Plano Consultoria. Plano Consultoria é uma empresa brasileira, tem 21 Aham. anos de mercado. A gente que fez o GovBR, então, que é famoso aí, né? Então, e a gente é especialista em projetos e em transformação digital. E eu sou sócio-diretor lá e responsável por uma vertical de negócio, que é a Plano Academy. Então, a gente Legal. tem diversos cursos online Aham. que a gente faz. É Muito isso. bom, Mas muito eu sou legal. doido. Recentemente escrevi um livro de ansiedade, sobre ansiedade, que não tem nada a ver com o que eu estou estudando e tal, mas é coisa pessoal. O mundo é ansioso, né? Somos todos Exatamente. ansiosos. E o Exatamente. tema pertinente até com a gestão de projetos, né? Que Exato. hoje em É uma dia, pesquisa até, né? Isso é uma pesquisa que é o o... gestor de projetos ele é um ansioso eterno. Eu sou uma eterna ansiosa. Exatamente. Se eu for Exatamente. calma, eu não entrego. Eu tenho que ser ansiosa para poder produzir a favor. É isso. Tem que usar a Exatamente. ansiedade a favor, né? Acho que esse É, é o barato da coisa. exato. Muito bom estar com você aqui. Vamos bater um papo bacana sobre inteligência artificial, gestão de projetos, né? E aí, assim, eu estava assim, entendendo, né? Na minha empresa que eu trabalho, a gente sempre fala de IA e como é que a IA pode beneficiar a gestão de projetos, né? Acho que é uma grande dúvida hoje desse assunto, porque a gente escuta muita coisa, mas eu não sei se na prática tudo isso que a gente escuta está sendo implantado. Então, eu queria a tua opinião sobre isso. Bom, como tudo, a maioria das coisas são balela. O pessoal fala, entendeu? Então, na prática, você vê muito pouco uso de IA. Até porque, para ter IA, tem que ter dados, tem que ter uma boa base de dados. E um problema que a gente tem, você que trabalha com PMO aí, você sabe que um problema que a gente tem é de documentação de projeto. Sim. Entendeu? Então, o pessoal ou faz um documento só para, assim, como a gente chama, né, no jargão, só para inglês ver, né? É, Um documento assim bem mal feito e não é. atualiza, né? Não é nem um pouco fidedigno ao longo aí da vida do, ou simplesmente não faz, só vai tocando o projeto, faz aquele favor, o método de gestão mais praticado, sem dúvida nenhuma, é o GoHawks, né? Assim, vai. Aham, sim. É, o Go Horse. Aham. Então, o pessoal, como não documenta o projeto, não tem histórico. Se não tem histórico, não Uhum. tem dado. Se não tem dado, não tem como colocar IA. É sim, com Entendeu? certeza. Então, E isso é muito interessante até, porque, por exemplo, eu entendo que seja uma grande dificuldade os dados, e ainda acho que é algo novo também para as empresas, esse banco de dados, né. Antigamente a é, gente falava de database marketing, falava, né, até outras terminologias, né, é, para se referir a bancos de dados, mas são poucas as empresas que ainda
tem de verdade um banco de dados rico para desenvolver um dashboard com informações do cliente ou para desenvolver um projeto voltado com alguma inteligência artificial que consiga trazer informações, né, do próprio cliente, enfim. Concordo contigo que é um desafio a melhoria dos dados e da gestão dos dados. Vai ficar na nuvem, vai ficar on-premise, enfim. Temos discussões, né? Eu vou falar um negócio um pouco polêmico aqui, provavelmente, mas a culpa disso, na minha opinião, a causa dessa falta de documentação é a gestão ágil. Entendeu? Sim. Eu lembro, eu trabalho com um projeto desde 98, né? Então o PMBOK só tinha 1 ano e pouquinho quando eu entrei nessa área. Muito antigo, é verdade. Ficando velho. Você está bem... você pegou lá o iníciozão lá, do PMBOK, do PMI. Pra você ter ideia, na época, quando eu comecei a trabalhar com projeto, parecia que no Brasil só existia um projeto, que só tinha um artigo, que era até da FGV, na revista da FGV, que era o projeto do metrô de São Paulo. Era o único projeto, digamos assim, formal que existia no Brasil. Era um artigo de um artigo da FGV, falava então do metrô de São Paulo. Aí, obviamente, depois foi avançando bastante a carreira, né? Mas no começo lá, eu lembro lá em 2003, 2005, até 2005, então o sonho de consumo das organizações era ter uma solução EPM, né, que era Enterprise Project Management, que era até vendido, o campeão de vendas era da Microsoft. Que era uma solução EPM lá, então que tinha todos os recursos e tal, e o pessoal colocava todos os documentos ali, beleza, e foi caminhando nessa linha, estava indo maravilhosamente bem. Quando começou a questão da gestão ágil, que o pessoal entendeu muito errado ali no começo, aí o pessoal também, obviamente, nessa abordagem, digamos assim, tradicional, era um volume muito grande também de documentos muitas vezes sem sentido, é fato, mas de documentação. Né? E tinha muito documento também que não tinha fidedignidade, mas existia documentação. Quando entrou a gestão ágil, então o pessoal meio que chutou o balde. Também agora não precisa documentar mais nada, não. Isso lá no começo, né? Não precisa documentar mais nada, não, também. Entendeu? Eu acho que a gente deu uma curva, assim, fez uma curva, né, para o ágil, de uma maneira muito rápida em alguns momentos. Algumas empresas, não todas, mas ainda tem muita empresa com método preditivo, mas eu acho que realmente falta uma documentação, falta cronograma, que tem uma restrição muito grande do pessoal que faz ágil em fazer cronograma, em controlar prazo de entrega, né? Não só fazer rodar o Scrum, o framework Scrum, ou fazer rodar um Kanban, né? Eu acho que falta realmente... Na verdade, o pessoal não usa o ágil, na verdade, né? Não usa o ágil, exatamente. Eu concordo contigo. E assim, a gente falando até dessa questão, né, sobre a falta de documentação, acarreta provavelmente em várias questões, não só no cronograma, não só, né, em ter dados do projeto, mas também acarreta numa questão de alocação de recursos do projeto. Pessoas, gente trabalhando, né? A IA, de alguma maneira, pode ajudar nessa alocação das pessoas? Pode ajudar muito. Agora, de novo, a gente volta para a minha questão, pode ajudar bastante na previsibilidade, na sugestão de alocações, em sugestão de otimização de alocação de recursos, que é um sonho quando você está pensando em gestão de múltiplos projetos, né? Quando o pessoal fala de gestão de múltiplos projetos numa gestão preditiva, como você comentou, numa gestão ágil, numa gestão escalada, entendeu? Então, aí faz sentido você utilizar para caramba a IA, mas, de novo, a gente volta para a questão original. Se você não tiver base de dados, porque, cara, imagina, se eu tiver... E eu lembro que bem antes de existir IA, eu lembro que eu contratei um professor da Universidade Federal, eu tinha uma base de dados grande. Aí eu peguei essa base de dados, coloquei na mão era um estatístico, contratei era até uma mulher. Contratei uma estatística, uma professora doutora lá, eu pedi para ela analisar os dados, e ela fez uma fórmula para mim, no meu contexto, entendeu? Que baseado na quantidade de riscos apontados, eu conseguia dizer uma estimativa de atraso do projeto de estouro do orçamento. Caramba! Foi, sei lá, em 2006 que eu fiz isso aí, 2007 que eu fiz esse negócio. Entendeu? E, sim, é o que hoje... Só que, imagina, tive que contratar um professor, tive que explicar, passar a base de dados, não tinha tanta ferramenta que nem hoje em dia. Hoje em dia, com a IA, se a pessoa tem a base, ela pode pegar e carregar esse bando de cronograma, esse monte de documento, e chegar para a IA e falar, faça uma previsão, vou subir agora um cronograma, por exemplo, uma IA generativa, né?
Vou subir Claro. agora o cronograma do projeto. Baseado no histórico, me diga a probabilidade ou a chance desse projeto estourar o orçamento. Ou quantos dias, qual a chance de atraso e de quantos dias. Muito Entendeu? bom, né? Pô, Consegue trazer uma vida, assim, digo uma vida no sentido de a gente ter informação ali real, né? E não só uma previsibilidade através de um project, através de uma outra ferramenta que controle a gestão dessa atividade, né? Eu gostaria até de ver alguma coisa nesse sentido, eu ainda não vi, tá? Eu ainda não vi, mas eu gostaria de ver, acho que deve ser muito bacana. Também não sei se estão implantando ou se ainda são ferramentas que ainda estão em início de desenvolvimento, né? E acho que também depende muito do perfil da empresa, né? Porque você sabe que às vezes a empresa tem muitas restrições ainda e daí se prevalece do preditivo, né? De algumas burocracias também, enfim, é mais do perfil da empresa. Mas vamos lá. A gente está falando assim também de uma outra preocupação que existe hoje no mercado, né? Da IA fazer assim uma automação, né? De tarefas repetitivas, e eu acho que isso até gera um pouco de preocupação no gerente de projeto, na questão da substituição da IA pelo papel do gerente de projetos, até que ponto vai ser ou não vai ser. Fala um pouquinho para mim do que você acha disso. Desculpa, que é isso? Repete só um pouquinho. Assim, cortou aqui. vamos lá. Hoje em dia, a gente tem, né, uma série de questões que envolvem a questão da automação das tarefas, né? Sim. Quando você está falando de RPA, enfim, de várias Sim. ferramentas de IA que usam a IA, e o gerente de projeto, ele se questiona, né? Poxa, eu sempre gerei meu projeto, fazendo project, fazendo o Kanban, fazendo o Scrum. Como é que a IA vai interferir, assim, na vida do gestor de projeto? É uma substituição do trabalho? Assim, acho que tem essa preocupação, né? Como é que o gestor do projeto, ele fica agora com a tecnologia da IA acontecendo no mercado? Bom, a IA, no meu ponto de vista, nunca vai substituir o humano, entendeu? A IA está muito longe ainda de substituir, assim. Eu estou fazendo agora um doutorado, né, em engenharia de software. O meu orientador, inclusive, é o Silvio Meira, que ele é bastante conhecido aí, um ícone aí, uma referência, né, um guru de TI, de futurismo aqui no Brasil, e no mundo também, a gente pode dizer, de certa forma. Boa. E eu estudo justamente a aplicação de IA em processos de decisão. Então, quando a gente vai estudar IA, assim, de verdade, digamos assim, mais profundamente, sair um pouco do que o pessoal fala aí no mercado, que normalmente é só espuma, como eu costumo dizer, né? A gente vê que a IA ainda está muito longe, assim, de substituir o humano. É possível que aconteça uma virada e que, eventualmente, ela vai efetivamente substituir. Cara, é possível, é um negócio assim tão distante ainda hoje em dia da realidade, entendeu? Então, assim, o humano nunca vai ser substituído, ainda mais numa atuação que é uma atuação tão específica como a gestão de projetos que precisa do humano. Existem algumas situações em projeto que é baseado em nada, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo em tudo. Que é no histórico, na experiência, no que eu leio, no que eu frequento, sabe, na minha experiência, no meu estudo. Aí, simplesmente, eu acho, cara, a gente tem que trazer a Cris para o projeto. A gente tem que aprovar aquela mudança. Pô, mas é baseado em quê? Eu não sei nem explicar direito. Por que quem tem que trazer a Cris? Ou por que tem que aprovar aquela mudança? Eu não sei, porque é baseado em tudo, digamos assim, e ao mesmo tempo é baseado em nada. Entendeu? Esse é o fator humano, assim, que é relevante. Lógico. Faz a diferença na gestão de projetos, que às vezes é a diferença entre o sucesso e o fracasso. Lógico. Agora, independente disso, qualquer decisão no futuro será baseada em uma IA. Então, mesmo que eu tome uma decisão baseada na minha intuição, será frequente e será, inclusive, uma boa prática que eu consulte uma IA. Entendeu? Então, baseado no meu histórico, baseado em melhores práticas de mercado. Entendeu? Então, o que você sugere? Vou perguntar para a IA. Então, a IA sugere que eu aprovo essa mudança. Aí, quais são os riscos da aprovação e não aprovação? Aí a IA vai dizer. Aí, qual seria a sua recomendação? A minha recomendação é não aprovar por causa disso e daquilo. Mas eu posso ler aquilo e falar, cara, beleza, embora a IA fale para eu não aprovar, eu vou aprovar essa mudança. Boa. Entendeu? Assim, então, isso vai acontecer no futuro mais próximo. Assim, eu acho que, na prática, isso deve chegar aqui para a gente, sei lá, daqui a uns 4 anos. Aqui,
projeto, na minha opinião, eu estou chutando aqui, ninguém consegue Sim, fazer não isso. tem uma mensuração disso tão efetiva, né? Tão Não- precisa, é. Agora, Aham, certamente, as atividades que são mais rotineiras serão substituídas, assim, serão feitas por IA. Então, lógico. por exemplo, fazer um primeiro plano de resposta a risco, elaborar um Uhum. cronograma, analisar Ah, impactos de mudança, elaborar um termo de abertura, elaborar uhum, lições aprendidas, todas são coisas que podem ser feitas tranquilamente uhum, com uma IA, entendeu? E eu uhum. simplesmente reviso e dou ok, entendeu? Acrescento alguma Claro, coisinha ali, pronto. Então isso vai ser substituído, entendeu? Agora, é. aquelas coisas que são muito humanas, então, por exemplo, eu falar contigo que você tem que performar melhor, entendeu? Uhum. Ou eu pedir alguma coisa para você chegar num cliente e pedir alguma coisa lá com ele. Cara, isso aí vai ser tete a tete, né? É, uma definição de escopo, né, você definir os requisitos do projeto, né, as premissas. Eu entendo que, assim, como é que você vai como é que a IA faria, como você falou, né, o recrutamento desses profissionais para o projeto, se é algo completamente robotizado, né, não tem nenhuma intervenção humana no entendimento de como é a Cristiana, né, do que a Cristiana representa para o projeto, o que ela pode contribuir fazendo ali o projeto acontecer, né, que o bom gestor de projeto é aquele que faz acontecer, né. Ô, Cris, Agora e se você aham, desculpa, só para você pensar também, se eu conseguir automatizar toda a gestão de projetos, não vai ser gestão de projetos, vai virar uma gestão de processo. sim, sim, com certeza. Entendeu? Por definição, concorda? É lógico, com certeza. Aí Entendeu? você tira o projeto, né, e perde o foco, né, acho que também não é isso que a gente quer, Entendeu? Então, assim, não vai né. ter como automatizar ou colocar Difícil. IA em 100% do projeto, porque senão vai virar processo. É verdade, Entendeu? dificílimo, É. dificílimo. E uma outra coisa também, agora eu vou falar com o pessoal aqui que eu estou querendo receber um boa noite, que ninguém me deu boa noite aqui no chat, então vou pedir um boa noite, pessoal. E para vocês também colocarem as dúvidas aqui, interagir com a gente, estamos aqui para ouvir vocês também, porque minhas perguntas uma hora acabam, né. Mas vamos lá, assim, falando aqui sobre até o meu trabalho, eu tenho mais ou menos aí, nossa, é muita coisa. Eu devo ter em torno de uns 50 projetos e 30 ativos para poder fazer status report e atualizar a cada 15 dias, e é uma pressão danada que a gente é cobrado por meta e resultado. Então, assim, eu fico pensando no momento que a IA surge, né, como é que a IA poderia facilitar a gestão desses múltiplos projetos simultaneamente? Isso é uma coisa que eu me pergunto, né, como que assim, hoje a minha IA está aqui, né, a minha IA sou eu, sei todos eles, tento saber de uma forma não tão detalhada, mas de uma forma genérica, que eu possa falar sobre todos, é difícil saber de tudo, mas a minha IA está aqui, né. E aí como é que a IA faz isso? Isso que eu fiquei, assim, perguntando, né, quando eu elaborei essa pergunta. Como é que pode É, trabalhar com múltiplos projetos? cara, para mim seria a principal utilização, ou a maximização da utilização de uma IA, seria na gestão de múltiplos projetos. Porque imagina o seguinte, como se fosse um jogo de xadrez, quando você tem múltiplos projetos. São diversas Aham, possibilidades. Então, o que é você, como você comentou, eu gerencio aqui, eu acompanho 50 projetos. Você aham. com certeza tem uns pontos críticos ali, fala, cara, eu tenho que olhar essa entrega, eu tenho que olhar este pacote de trabalho, porque eu sei que ele impacta num monte de outros projetos. Isso é o que Perfeito. você conseguiu enxergar, Uhum. entendeu? É que nem um jogo de xadrez. Então, assim, É. nós dois, que não acho que você não é, né? Que nem eu, não é profissional de xadrez. Então, Aham. assim, a gente olha ali, a gente consegue ver, sei lá, o impacto de 3 jogadas, 2 jogadas para frente. Sim, Entendeu? sim. Agora, se eu coloco um robô ali, né, para poder olhar aquilo, o cara ele consegue ver milhões de impactos. Impacto que a gente não vê. Ele está ali na frente, está piscando ali, mas a gente não vê, porque a nossa capacidade humana, Uhum. entendeu, de correlação e de análise de repercussão é Uhum. limitada. Entendeu? A não ser que Boa. fosse uma mente muito treinada para poder, tipo Sim. um grão-mestre, né, para poder pegar e ver toda essa repercussão. Então, tem. Então, eu identificar na gestão de múltiplos projetos quais são os riscos que tem em cadeia, entendeu? Do projeto. Então, isso aqui É impacta verdade. vários outros projetos, entendeu? E os pacotes de trabalho também que são críticos nessa gestão de múltiplos projetos. Então, Uhum. isso estou falando de andamento do projeto. E quando a gente fala de análise de mudança,
ou de análise de risco mesmo, depois que o risco é identificado, que o risco vira um problema, né? Depois que o problema ele é identificado, entendeu? Aham. Então, a análise da repercussão disso com uma IA é muito mais poderoso, que eu consigo ver muito mais impacto, muito mais repercussão do que eu sozinho, ou eu e você junto também analisando. É Entendeu? E aí você lógico. vai chegar naquela conclusão, eventualmente, mas uma IA É, chega rapidão. A muito gente mais rápido. vai mostrar, sei lá, Uhum. em 2 minutos, vai chegar e falar, olha para isso aqui. E a gente, às vezes, vai demorar 4 horas, eu e você junto, analisando e Para poder debatendo. fazer essa conta de quanto tempo falta para terminar, se vai ter o Exato, recurso, se não vai ter, né? Se exato, está de férias o recurso, em qual período, se vai impactar, se vai ter exato, um caminho crítico ali no meio da história, né? exatamente. Eu fico até pensando aqui sobre como vão ser os cursos, né? De MBA, os cursos de, sei lá, todos os cursos que existem, né? Sobre gestão de projetos e como é que isso estaria sendo substituído, porque a gente estudou umas coisas muito antigas, né? Cara, Eu eu sou estudei caminho super. crítico, eu estudei, Você sabe? sabe que, assim, na FGV, você é da FGV, você sabe que na Eu estudei FGV, na FGV também, é. cara, eu dou aula na FGV há muito tempo já, sabe? E eu Aham, não dou aula no MBA da FGV, porque eu arrumei treta com todos os coordenadores. Eu conheço todos e todos são meus amigos, mas eu arrumei treta com todos eles. Porque eu sim. sou contra o modelo do MBA de gestão de projetos há muito tempo. Eu acho que aquele modelo não ensina nada, entendeu? De Aham. gestão de projetos. Então, tem que remodelar completamente os MBAs de gestão de projetos, na minha opinião. Olha que Entendeu? interessante, Eu acho, porque eu talvez acho. a gente está falando de um novo momento, né, onde tenha que se talvez colocar, assim, outras questões em pauta, né. E de fato eu acho que também não se tem ainda, por ser algo tão novo, ainda não se tem um banco de dados, como você falou, ainda não se tem um benchmark, não se tem ainda grandes projetos que retratem um assunto. A gente tem iniciativas, tem bot, você tem algumas iniciativas voltadas aí para questão de reconhecimento facial, né? Isso eu estou falando de uma maneira geral, tá? Eu estou falando, me referindo a É. projetos de uma maneira Bom, geral. Mas ainda não tem alguns cases muito interessantes, por exemplo, tem um case da Smart Access que foi feito para a Enel Energia, onde eles têm um carro e esse carro, com o uso da inteligência artificial, faz a contagem dos postes. Porque a Enel necessita saber a quantidade de postes para colocar os medidores, fazer a medição do controle do uso da energia. E esse sim. trabalho antigamente era feito numa planilha que o técnico tinha que visitar rua por rua e contar o poste, escrever na planilha. Então, assim, tem algumas iniciativas que são muito interessantes. Eu tive a oportunidade até de conversar com o gestor desse projeto, Sim. para entender como funcionava. Mas ainda acho que é um longo caminho, entendeu? E por isso que eu acho que ainda está se buscando uma forma de entender tudo isso, né. É. Agora sim, estou esperando o pessoal falar aqui, ó, ninguém comentou nada, não tem pergunta ainda, mas eu vou fazendo aqui. A IA para gestão de projetos de engenharia físicos, por exemplo, ela é muito mais fácil a aplicação, no Uhum. sentido de que, como são coisas físicas, não tem nem contagem de poste, entendeu? É, É mais fácil o pessoal medir isso, né? sim. Entendeu? Contabilização disso dentro de um Exatamente. robô, né, Modelos são dentro de mais uma assertivos, programação que pode porque é uma trazer isso de ciência uma exata. maneira. Porque é uma ciência exata. Agora, Uhum. quando a gente vai para projetos na área de design, ou na área de desenvolvimento de software, que as Aham. relações não são tão, assim, causa e efeito, não são tão Sim. diretas, entendeu? Então, Aham. às vezes, um bom programador não é aquele que faz 1000 linhas de código. Um bom programador, às vezes, é aquele cara que faz 5 linhas e o cara resolveu O o problema problema. dele lá. É, E ficou entendeu? tudo bem, né. Entendeu? Então, assim, aí a Sim. utilização da IA ali já é aí Uhum. já, cara, já é mais complicado, assim, já é muito mais assistencial, realmente, assim, sabe? Muito mais de Lógico, apoio, lógico. assim, para me É. amparar a minha tomada de decisão do que para trabalhar por mim em algumas atividades operacionais, entendeu? É Obviamente, lógico. em serviço, que é o que a gente está falando, por exemplo, programação, tem Uhum. como fazer alguns trabalhos. Por exemplo, eu sem saber programar nada, eu colocar numa IA, ela consegue fazer um aplicativo para mim, ou sugerir umas Lógico. linhas de código. Com certeza ela consegue fazer isso também, que é a parte ali, como é que eu vou dizer, material, né, Física, né, quantitativa, física, assim, de exatamente. quantidade, de Exato, medição, né. exato. É. Ele consegue fazer isso, Não a mas parte humanizada, né, não é, a, né.
Exatamente. Essa outra parte, a IA É. não chega lá não, cara. Eu Aí é acho só que o poder decisório, é muito difícil você substituir um poder decisório por uma IA generativa. Cara, depende, ó, Cris, depende. Porque, por exemplo, já está tomando várias decisões pela gente. Já tem gente, por exemplo, que não escolhe mais música, ou não escolhe filme Netflix. Sabe aquelas sugestões que tem lá? Sei. Então, lá é uma IA sugerindo para você. Tem gente que não eu entra, sei. por exemplo, entra aqui no meu Instagram, tudo Aham. que aparece aí, não sou eu que navego, é ele que me navega. Aham. Concorda? Ela que vai sugerir, Concordo. ela que vai dando o conteúdo e eu vou vendo aqui e eu Que vou de vendo. repente tem uma coisa interessante que passa na página e você para ali, você estava fazendo outra coisa, e você para olhar aquilo que está sendo anunciado. Entendeu? E tem Ou gente, por exemplo, que não. Lugares que tem trânsito mais complicado, que nem Rio, São Paulo, Recife, Manaus, por exemplo, lugares que eu vou de vez em quando, assim, a trabalho, né? Então, que tem um trânsito bem complicado. Tem várias pessoas que já não. Cara, você chega pro cara, tipo você, Cris, vai ali na padaria. O cara, para ir na padaria, o cara coloca no Waze. O cara já não sabe mais tomar decisão sozinho. Eu sou dessas. Entendeu? Até porque eu não sei nome de rua quase, e eu sei chegar, mas não sei o nome da rua, então a pessoa me bota o nome de uma rua que eu não gravei, eu tenho que botar no Waze para poder entender onde eu estou. Então, assim, a IA está tomando algumas decisões pela gente, sim. É verdade. Então, já está tomando algumas decisões, que são decisões, obviamente, mais ordinárias. Até que algumas nem são tão ordinárias assim, mas já está tomando algumas decisões pela gente. Né? Vai tomar todas as decisões? Não vai. Agora, vai ter gente que pode chegar e levar uma vida baseada totalmente em decisão de IA? Tem. Vai ter. Que o cara vai chegar e vai falar, cara, agora eu vou comprar o quê? Eu vou comprar esse leite ou aquele leite. Ele vai colocar na IA e vai sugerir, este aqui é a melhor compra sugerida por não sei o quê. Entendeu? Aí o cara vai chegar, pô, tem que falar pro meu filho para ele não usar já droga. vai linkar lá com o filho para poder resolver. Tem gente que vai se basear a sua vida em decisões da IA e vai terceirizar tudo. Vai ser possível fazer isso. É Entendeu? verdade. E isso tem um impacto muito grande também na educação, né? A gente está falando de IA, ChatGPT, né, e outras ferramentas utilizadas, que cada vez menos o aluno está ali disposto a buscar conteúdo, né, a se interessar de verdade. No ChatGPT é tão rápido, né? Se digita ali, já vem tudo que você quer. Então, é realmente um desafio para o professor hoje. Mas você sabe que eu acho que a IA ainda é pouco acessível para as pessoas de maneira efetivamente útil, justamente por causa da baixa educação em geral das pessoas, sabe? Da incapacidade das pessoas de fazer pergunta. Entendeu? Quando você vai no ensino fundamental, no ensino médio, tem muita lógica de que o professor dá a pergunta certa e dá a resposta certa para aquela pergunta certa. Não instiga os alunos a saber fazer pergunta. Entendeu? Então, existe um tema. Entendeu? Cara, o que vocês podem me perguntar sobre isso? Entendeu? Então, assim, as metodologias ativas, que o pessoal fala tanto, que infelizmente é pouquíssimo praticado, entendeu? É que o aluno, o professor ele entrega um conteúdo, ele orienta, o aluno ele estuda o conteúdo, ele gera as perguntas e ele gera o conteúdo, e o professor vai só facilitando. Entendeu? Mas é uma metodologia, por exemplo, que, se aplicado efetivamente, ajuda as pessoas a analisar o contexto e a fazer as perguntas certas. Fazer as melhores perguntas. As melhores perguntas dentro daquele contexto, né? Naquele contexto. Entendeu? Agora, quando você vai usar IA, às vezes eu e você, por exemplo, entendeu? Eu e você, a gente vai usar IA, às vezes você consegue usar IA muito melhor que eu. Entendeu? Para um trabalho. Então, o nosso chefe, a gente trabalha junto, aí um chefe vai pegar, faça um relatório aqui, analisando tal coisa dos projetos. Às vezes você consegue fazer melhor e mais rápido que eu. Do que você. Às vezes eu nem consigo chegar lá. Por quê? Porque eu não sei fazer as perguntas certas. Certas lá dentro, né? Verdade, com certeza. Cara, ainda é a IA, como ela mesma fala, é um assistente. É um assistente entendeu? virtual. Então, assim, então eu tenho que ter o conhecimento. Se eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que saber eu tenho que ter o conhecimento para perguntar a IA para ela poder me responder e eu tenho que analisar a resposta. Lógico. Entendeu? Então, ela ainda, eu vejo, assim, quando eu uso direto IA, né? Hoje mesmo, fazendo relatório, analisei, fiz rapidão o relatório, foi maravilhoso. 5 minutos eu consegui fazer tudo. O que ela faz, eu só analiso ali, dou check, ajusta isso, ajusta aquilo e tal. É maravilhoso. Coisa que antes demoraria 4 horas para poder fazer. Um dia você faz em 10 minutos o negócio, né? É verdade, é verdade. Mas, muito rápido. É muito rápido. Mas eu vejo, por exemplo, que eu acho, cara, eu não acho que muita gente, não conseguiria fazer um relatório do jeito que eu fiz, no tempo que eu fiz, com a qualidade que eu fiz, tem gente que nem conseguiria chegar. Sem ter conhecimento, não sabe nem qual a pergunta vai fazer. Exato. Né?
conhecimento sobre Entendi. Não tem nem conhecimento técnico. Então, não é um negócio facilita para especialista. Lógico. Entendeu? Coloca um camarada que não domina o assunto, o cara não sabe, que o cara não sabe nem criticar. Entendeu? Não vai ter ponto de vista sobre nada, não vai entender nada. Você vai lá e pergunta qual é o ciclo de vida de um projeto. Aí você sabe isso, eu também sei. Vai lá, coloca e a gente vê. A IA, ela pode chegar e devolver que o ciclo de vida, ela pode inventar uma etapa ali. Entendeu? Claro. Eu, como especialista, opa, tá errado esse negócio aqui. Então, exclua esta etapa. Não vai te dar todas as respostas, né? Entendeu? Eu sei analisar aquilo lá e ver que ela viajou naquele item ali. Incluiu, ou que respondeu coisa que não tem nada a ver. Agora, um camarada que não tem nada a ver, o cara, beleza, vai dar 8 itens lá do ciclo de vida. O cara, descreva os 8 ciclos. O cara analisa. O cara vai entrar na onda ali, entendeu? Vai entrar no flow ali. E vai capotar. Com aquelas 8 etapas ali do ciclo, não tem nada a ver. Eu concordo com você. Eu acho que pode ajudar como uma referência de estudo, como você falou, como um assistente, mas não como uma resposta fidedigna do que de repente você quer e não simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, né? Como o pessoal faz. E aí, inclusive, isso até é a pergunta que está associada que eu ia te fazer. Quais são os riscos, né? Um deles é esse que a gente está pontuando aqui, né? Os riscos da IA é justamente a pessoa não ter acesso efetivamente ao conteúdo, né? E aí usar o dado ali de uma forma errada, né? Cara, e quais são os outros riscos que você vê, de repente, aí no meio dessa... Mas só mais um comentário sobre isso aí. Você vê que muita gente fica procurando prompt pronto. Entendeu? Que o prompt são as perguntas, né? Você vê, o pessoal não quer nem ter o trabalho de elaborar a pergunta. O pessoal pesquisa na internet, no Google, entendeu? Para poder já ter o prompt. Então, o cara nem pensa. Entendeu? Então, cara, é complicado o negócio. É complicado. Bom, mas vamos lá para os riscos. Os riscos da IA. Um dos riscos da IA é essa questão de ter ela levar para um lado técnico. Não estou falando daquela... Pior que faltou o termo agora, da IA alucinar. Não estou falando de alucinação da IA, que a IA às vezes viaja na maionese. Que dá, por exemplo, você chega assim e fala... quais são as bases, quais são o ciclo de vida de gestão de projeto? Ela vai pegar e vai dizer lá, me cite referências. Ela vai lá dar referência, quando você dá referência, não existe, né? Sim, isso aí é uma alucinação que a gente chama. Então, não estou falando dela alucinar. Beleza? Isso aí eu acho que já é um risco conhecido das pessoas, que ela pode realmente viajar na maionese, tá? Agora, existe um risco dela, técnico, dela fazer conta errada, dela levar em conta variáveis erradas. Para poder fazer alguma análise, alguma sugestão, alguma coisa assim, entendeu? E que se a pessoa não é especialista, ela não consegue criticar e nem questionar a IA para poder validar aquela informação, entendeu? Porque quando ela devolve, eu posso pegar e questionar como você chegou nesse resultado, que variáveis você levou em consideração, quais são as bases e tal, não sei o quê. Então eu consigo ir interagindo com ela e ir validando aquela resposta. Claro. Então, às vezes, ela pode ir levando para um dos pontos que ela pode ir levando para um lado totalmente errado, e isso embasa uma decisão totalmente errada. Então, apesar do pessoal que é aquele data-driven, uma tomada de decisão, né, baseada em dados, vai ser baseada em dado, mas dado errado. Então, esse é um risco muito forte que tem de eu entrar na viagem ali da IA e tomar uma decisão completamente errada, entendeu? Outra que tem é gerar uma dependência. Como eu comentei contigo, pessoas que hoje em dia dependem, não conseguem nem mais escolher música, ou não conseguem mais escolher filme, ou não conseguem mais andar na cidade, tudo com apoio de IA. Entendeu? Então, um outro risco que tem é cercear a minha capacidade humana de identificar, de analisar e de tomar decisão. Entendeu? Então, formar pessoas, digamos assim, preguiçosas, sabe? Assim, cara, eu não vou decidir mais nada. Então, até para eu decidir por onde que eu vou viajar no final do ano, ou eu quero arrumar uma namorada, por exemplo, sei lá, entendeu? Eu quero dar um nome para o filho, o cara não vai decidir mais nada, o cara simplesmente coloca lá, entendeu? Coloca tudo ali, escolhe tudo baseado... É uma facilidade, ao mesmo tempo, né? Deixa de ser um trabalho humanizado, né? Exatamente. Onde a pessoa tem a necessidade de buscar o que precisa entender, enfim. Esse é um problema, isso é um problema. É o que eu falo, eu acho que pode gerar uma coisa robótica, meio automatizado demais. Exatamente. Né? Eu lembro um tempo atrás que eu fui fui num lugar qualquer, aí o troco que deu lá era
Era isso, era sempre assim, era R$10, o negócio era... Eu dei R$10, o negócio era 5. O troco era R$5. Cara, a menina do caixa, ela sempre usava calculadora. Ela usou calculadora, 10 menos 5. Cara... Entendeu? Aí eu perguntei para ela, eu falei, como você vai usar calculadora para isso? Ela não, só para confirmar. Nossa, tá complicado, hein? Entendeu? Ou seja, ela usa tanta calculadora que ela perdeu confiança na capacidade dela mesma. Na própria capacidade dela de fazer a conta. De fazer uma decisão boba, né? É difícil, hein? É difícil, isso que eu falo, eu acho que tem um momento muito preocupante, né, dessa questão toda envolvida, que é a busca do dado, né? Como você se interessa em daquele dado. Acho que é por aí. Bom, Wagner, vou chamar o Wagner. Ver se tem alguma pergunta. E aí, Wagner, fala comigo. Fala, Cris. Tudo bom? Fala aí, Wagner. Maravilha, maravilha. Temos alguns comentários aqui, né? Que bom. Mas vamos assim, ó, pergunta em si. Tá. Temos poucos aqui. Vai colocando pergunta aí, hein, gente? Vamos lá. O pessoal está botando pergunta hoje. O Pedro Dias perguntou o seguinte: especificamente na gestão de projetos, por onde você acha que as empresas estão começando a usar a IA? Pode nos dar algum exemplo? E por onde você indica iniciar o uso dentro da organização? Bom, o pessoal tem utilizado... Quem tem utilizado mais a IA tem sido a pessoa, o gerente de projeto. Certo? Ele tem utilizado, basicamente, que eu tenho visto assim, o pessoal utilizando, na geração de documentos. Então, para elaborar termo de abertura, entendeu? Do documento, para poder fazer alguma análise ali de descrição, de construir uma EAP, fazer um plano de comunicação, esse tipo de coisa. Então, o pessoal tem utilizado para gerar documento, gerar burocracia, digamos assim. Entendeu? Então, é isso que eu tenho visto. Agora, eu já usei, por exemplo, em kickoff do projeto, até publiquei isso, faz tempo, ano passado, acho, nas minhas redes sociais, que a gente, no kickoff do projeto, a gente criou os avatares. Então, criei um avatar do Wagner, um avatar da Cris, um avatar do Vanks. Aí, por exemplo, o Wagner, ele era o patrocinador, por exemplo. A Cris era a cliente do projeto, sabe? E o Vanks, o gerente de projeto. Aí eu criei o avatar de cada um, peguei a fala das pessoas, então peguei gerei pedi o pessoal mandar uma mensagem de voz para mim, usei uma IA, aí coloquei a pessoa, então os avatares das pessoas, falando o papel delas no projeto. Entendeu? Então, assim, isso foi legal, é uma besteira, mas o pessoal adorou, o pessoal se engajou, o pessoal ficou, pô, que massa, tal, e todo mundo decorou. Pô, a Cris, então, ela é a cliente, o Wagner, ele é o patrocinador. Então, foi um negócio que a gente usou que foi bem legal, entendeu? Uma outra utilização que eu fiz também, a gente tem um histórico muito grande lá na empresa. Né? A empresa tem 21 anos, já implantou 1 milhão aí de escritórios de projetos e tal, e por aí vai. Então, a gente pegou várias implantações, toda essa documentação, colocou lá, e a gente gerou uma experiência que a gente consegue conversar. Né? Então, é uma IA ali que a gente pergunta para ela e ela responde quais são as melhores práticas, como é que a gente pode fazer em relação a tal coisa, qual que você sugere, se o escritório de projeto tem essa e essa e essa característica, quais são as funções que você sugere, entendeu? Qual é a metodologia, quais são as etapas da metodologia. Então, a gente criou a nossa IA ali para poder ajudar a gente na implantação de metodologia, de escritório de projeto e tal, entendeu? Então, isso é o que a gente já fez, assim, que é bem útil. E para fazer algumas simulações também. A gente já utilizou também então, a gente tem, por exemplo, um processo X. A gente vai e desenha na IA um outro processo e pede para ela analisar quais são as consequências, qual que pode rodar mais rápido, que tipo de informações que ela precisaria para poder analisar. Aí a gente vai colocando ali e vai simulando alguns processos e tal ali dentro também. Entendeu? Agora, a outra pergunta que a pessoa fez, como que ela pode começar, né? Cara, o que eu sempre falo, começa pelo mais fácil, não começa pelo mais difícil. Entendeu? Qual que é a sua principal necessidade hoje? Minha principal necessidade é identificação de risco. Cara, então usa para isso, por exemplo. Entendeu? Você vai ter que dar um contexto, explicar qual é a característica do projeto. Então, é um projeto por exemplo, de implantar, sei lá, uma universidade corporativa.
E quanto mais contexto, quanto mais informação você der, melhor. É numa empresa assim, assim, assada, com tantos funcionários, o objetivo é fazer isso, é fazer aquilo, papapá, entendeu? O projeto vai ter essas pessoas, tem tais stakeholders. Quanto mais informação você der, melhor. Então, baseado nisso, quais são os possíveis riscos desse projeto? Ele vai trazer os riscos. Entendeu? Por exemplo. Ou então, para poder definir um cronograma também. Você pode pedir para ele montar um cronograma, colocar numa tabela. Então, assim, usa para gerar, como o pessoal tem utilizado, que é o caminho mais fácil também, usa para gerar documentação do projeto. É para uso pessoal ainda. E na medida que você vai gerando uma base de dados, como eu comentei com a Cris ali no começo, entendeu? Aí você vai carregando ali na IA e aí você começa a fazer pergunta para ela. E o negócio que eu acho que vale super a pena é você pagar. Assim, eu sei que o cara está ficando mais rico, a empresa está ficando mais rica, mas vale a pena você pagar o chat GPT. Eu pago, a versão que eu uso é a versão paga. Entendeu? Então, eu criei várias IAs ali que são minhas. Então, eu já peguei várias palestras minhas e coloquei ali, entendeu? Peguei slide, coloquei ali dentro por tema, entendeu? Então, eu já peguei meu currículo, coloquei ali, tudo que eu faço eu coloco ali, porque quando eu quero vou dar uma palestra para o Wagner aí, não sei o quê, aí eu falo, gera um currículo resumido para mim, de tal, vai, gera lá para mim, só dou uma olhadinha e mando bala, entendeu? Então, você pode selecionar, por exemplo, vários TEDx, sabe, aqueles que tem aquele... Então, seu aqui, que você faz conteúdo pra caramba na internet, Wagner. Pode pegar vários conteúdos seus, mandar degravar, que usa uma IA para isso, já que degrava, e pega isso aí tudo, carrega numa IA e pronto. Entendeu? Aí você começa a fazer pergunta para ela, começa a interagir. Então, você tem um especialista ali, como se fosse um consultor especialista, para te ajudar, para te ouvir e para te sugerir coisas. Não quer dizer que você vá seguir, é conselho, né? É como se fosse conselho, entendeu? Então, conselho eu ouço, falar, gostei desse conselho, vou aplicar. Ou então, gostei parcialmente, vou aplicar só uma parte do conselho, entendeu? Então, é isso, basicamente. Não sei, respondi tudo ou não? Tem alguma coisa que ficou... Vamos ver. Pedro Dias, se ficou alguma coisa aí, pode colocar de novo que a gente complementa aqui, tá? Isso. Inclusive, eu também uso muito, viu, Vanks? Eu uso muito, eu também tenho o GPT pago, eu já testei vários, mas sempre retorno para ele, não tem jeito. Já testei o Cloud IA, tem uns outros nomes também aí que fazem, né? Agora aqui, tem um comentário do... Pode falar. Não, eu também, eu concordar contigo, eu já testei vários e eu fico no chat GPT mesmo, para mim é o melhor. Sempre volta, cara. Ó, tem uma pergunta aqui, um comentário, na realidade, do Luiz Antônio Reis. A IA já substituiu a ação humana em vários processos simples e em alguns um pouco mais complexos, como a elaboração da tese de doutorado deles, por exemplo, se quiser, né? Se a pessoa quiser usar. Porém, assim, hoje já existe, esse foi o comentário dele, né? Queria ver só o seu pensamento sobre isso, porque por que eu tô falando isso? Que hoje mesmo eu vi uma indicação, né, mostrando aqui que as grandes universidades que têm doutorado, mestrado e tudo mais, elas já têm ferramentas para identificar se aquela tese foi preparada com IA ou não. Cara, porque escrever um texto é fácil demais. Um papel aceita qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, isso é a parte fácil. Agora, num doutorado, você vai fazer uma pesquisa. Se você for efetivamente fazer uma pesquisa, entendeu? Aí é que o bicho pega, né? Agora, produzir o relatório da pesquisa, que é o TCC, lá, a tese ou a dissertação de mestrado, isso é a parte fácil. Isso aí qualquer um faz. Entendeu? Apesar do pessoal ter dificuldade de escrever, entendeu? Mas é a parte mais fácil. Entendeu? Então, isso aí realmente não é isso mesmo. Agora, já utilizou, por exemplo, a parte na medicina diagnóstica. A IA, ela começou, não sei se vocês sabem, assim, ela começou a ser, quando o pessoal estava utilizando, era para a aplicação em saúde, né? Então, por exemplo, imagina que eu perdi meus movimentos, tive um acidente e estou com um movimento super restrito, sei lá, só mexo um dedo. Assim, então tem que ter uma tela para mim, aqui, me assistindo aqui, que ela vai já dar a primeira sugestão, assim, baseado no meu histórico, já dá a primeira tela. Que imagina, eu não tenho capacidade de falar, de escrever, eu só mexo um pouco dele. Então, já tem que aprender a primeira tela. Então, se eu quero beber água, eu quero ir no banheiro, sabe? Eu quero mexer, estou com uma dor, então já tem a primeira opção. Então, eu quero. Aí eu já clico aqui.
Aí depois já prediz, baseado neste input, ela já prediz as próximas possibilidades. Entendeu? Fazendo com que eu, com o mínimo de toque, eu consiga formar uma frase. Entendeu? Então, a IA, ela começou nessa predição. Entendeu? Então, ela prevê, baseado em histórico, entendeu? Ela prevê movimentos para frente. Então, tem coisas muito complexas que ela consegue fazer. Por exemplo, ela é utilizada já há muito tempo, inclusive, na análise de tumor, por exemplo, tumor em câncer de mama, para olhar aqueles nódulos lá e ver se aquele nódulo lá se é câncer ou não é câncer, por exemplo. Entendeu? E acerta com uma precisão muito maior do que um médico, por exemplo. E é uma análise super complexa, concorda? Que ela analisa formato, não sei o quê, um monte de coisa ali e fala, cara, o negócio aqui é câncer. Entendeu? Então, realmente, ela já consegue fazer algumas substituições complexas, mas nos casos extraordinários, nos casos fora da curva, tem que ter o humano ali para poder intervir. Entendeu? Então, tem caso, por exemplo, que a IA ela vai identificar, nesse caso, por exemplo, do câncer de mama, que ele vai lá e identifica, não, isso é um câncer, mas um médico olha e fala, isso não é câncer, não precisa operar. Entendeu? E quando vai lá e abre, realmente não é. Entendeu? Então, assim, por isso que ele é sempre, ainda vai ser, pelo menos a previsão é que ele seja sempre assistencial. Para algumas funções que oferecem pouco risco para a humanidade, para o humano, tem pouca consequência, a gente vai utilizar ali, que é muito melhor, né? Entendeu? Que nem para dirigir um carro. É um negócio altamente complexo, cara, também. Você vê que... Mas é um negócio que, pô, é melhor colocar um robô para dirigir, com certeza. Então é um negócio que a gente vai querer colocar. Entendeu? Produção de texto é um negócio que muita gente acha chato. Vai ter lá. Agora sempre vai ter aquela pessoa que vai preferir fazer o texto. E que vai ser mais caro porque eu produzi o meu texto. Então, é um livro que eu escrevi sem utilizar IA. Entendeu? Então, esse livro vai ser mais caro do que um livro que eu escrevo utilizando IA. Entendeu? E você vê que isso já acontece, gente, se parar para pensar. Entendeu? Já tem, por exemplo, você vê o curso presencial é mais caro do que o curso online, concorda? Porque eu estou lá no contato humano. Entendeu? O livro físico é mais caro do que o livro no Kindle lá, por exemplo, livro eletrônico. E por aí vai, já existe esse modelo, tá vendo? O presencial que tem o humano é mais caro. O manual, uma roupa feita à mão é mais caro do que uma roupa feita por uma indústria. Porque foi feita à mão, então tem a energia da pessoa, sei lá, quem quiser acreditar nisso, né? Entendeu? Então, assim, o aspecto humano, ele sempre vai ter valor. Entendeu? Em tese, será mais valorizado. Já é assim hoje em dia. Entendeu? E a tendência é continuar assim. Excelente, Vanks, maravilha. Ó, parabéns pelo bate-papo. Você tem algum script pronto para compartilhar conosco em como pedir dados de risco para a IA? Como pedir o quê? Dados de riscos. Na verdade, eu entendi aqui que deve ser um script pronto para poder perguntar para a IA, para ela poder ajudar no levantamento de risco. Cara, porque dados não tem jeito, né? Você sempre tem que pedir, para você poder usar eu não tenho nenhum prompt pronto, eu tenho tudo na minha cabeça, né? Mas você sempre tem que dizer o perfil que você quer. Então, você vê, por exemplo, haja como um gerente de projetos com 10 anos de experiência, especialista em gestão de riscos, por exemplo. Então, primeiro você dá o perfil, aí depois você pede o que você quer. Então, analise a planilha, ou analise o documento, ou então para um projeto assim, assim, assado. Então, você tem que dar um contexto, que pode ser uma planilha, um documento ou um contexto que eu descrevo. Entendeu? Então, baseado nisso, eu quero que você identifique. E sempre que você coloca número, fica mais fácil para IA. Então, baseado nisso, eu quero que você identifique os 10 principais riscos para este projeto. Entendeu? Então, é sempre você dar qual é a persona que você quer, qual é o perfil que você quer que analise, o contexto, e depois você faz a pergunta. E na pergunta que você colocar número, fica mais fácil para ela responder, entendeu? Então, liste até 10 riscos, por exemplo. 10 principais riscos, entendeu? Então, identifique risco, aí quando identifica o risco, depois, com a resposta, você pode falar, agora elabore planos de resposta para cada um dos riscos. Entendeu? Coloque tudo numa tabela. E quanto mais específico se for, melhor. Então, coloque uma tabela onde a primeira coluna vai ser tal, a segunda coluna vai ser tal coisa, a terceira coluna tal coisa. Aí ela monta muito mais fácil também. Entendeu? O pessoal ela é burra, gente. Entendeu? Ela é limitada, né? Você vê, o cara escreveu de um jeito, você deduziu. O que eu acho que ele quer dizer isso. As pessoas não pensam no esforço que é para pegar um copo.
Você coloca um copo em cima da mesa, por exemplo. Cara, imagina, o copo em cima da mesa. Eu antes de eu pegar o copo, eu já calculo o peso. Concorda? Tanto que às vezes quando você erra, você pega de uma vez. Assim, eita, achei que era mais pesado, né? Então imagina, o nosso cérebro é tão complexo para pegar um copo que, cara, antes de eu chegar, eu já calculo o peso daquele copo para medir qual é a força que eu vou fazer. Fora a localização espacial, né? Pra eu chegar e conseguir pegar o copo. Tanto que falam que já estou viajando aqui, né? Mas só mais um comentário aqui que eu acho que é interessante. Tanto que antigamente um teste, que falava aquele teste de Turing, para poder ver se é uma IA ou não é IA, depois aquela sala chinesa e tal. Então depois vocês pesquisam aí para ver esses testes que tem, para ver se IA é IA ou não é. O pessoal confunde. Então, hoje em dia, uma IA passa em todos esses testes. Aí teve um camarada que ele falou que o teste para ver se a IA ela realmente ela é foda, é ela chegar na minha casa e pegar café e fazer um café. Porque imagina, se eu chego para você, Wagner, para você, Cris, chegar na minha casa fazer um café, você vai... cara, bom, eu preciso de um pó de café, deixa eu procurar um pó de café. Normalmente o pessoal guarda no armário, entendeu? Olha o tanto de conta, de análise que você faz. Aí você vai procurar e vai pegar e tal, não sei o quê. Agora, se eu for, hoje em dia, se for colocar uma IA, eu tenho que dizer exatamente o que ela tem que fazer, concorda? Um robô, por exemplo, ele vai ter que ir no armário que fica em cima à esquerda, pegue o pote marrom, que é onde guarda o pó do café. Pegue o pó, coloque em cima do... É uma programação muito específica, entendeu? Tanto que a IA é uma IA para gerar imagem, uma IA para poder gerar texto, uma IA para poder fazer qualquer outra, para poder analisar, ser uma IA de risco, uma IA de risco. Entendeu? Então, as IAs, elas são específicas, elas não são que nem a gente faz de tudo, concorda? Eu faço música, eu posso fazer mal, mas eu faço. Eu faço música, né? Eu pego café, eu cozinho, eu faço uma porrada de coisa. Uma IA, não. Eu consigo fazer um desenho, consigo gerar uma imagem, entendeu? IA, não, é uma IA para imagem, uma IA para não sei o que, IA para isso, para aquilo, um monte de coisa. Naquele carro que dirige sozinho, cara, é uma porrada de IA. A última coisa que eu vou falar, tá? Que eu estou me empolgando aqui Mas o que o pessoal está tentando fazer hoje em dia é juntar uma porrada de IA, né? Tentar desenhar academicamente. Então, os pesquisadores assim, hardcore de IA estão tentando juntar todas em um modelo único. Para tentar criar algo próximo de uma inteligência humana, né? Entendeu? É isso. É interessante. Eu uso muito a IA, e assim, eu vejo que, como você falou, né, que ela é burra num certo sentido. E se você é daquelas pessoas que pega ali o que tá que você pergunta, coloca e manda para frente, cara, você pode errar feio, mas muito feio. Então, fiquem sempre atentos. Eu uso ela muito para também fazer códigos, tá? Eu sou programador? Não, eu não sou programador. Mas eu faço muitas coisas nossas aqui dos eventos e tudo mais com IA. Então eu pergunto para ela, IA, né? Cria para mim um código para ser usado da seguinte maneira, né? Em PHP, para fazer isso. E explico para ela detalhadamente. Ela me retorna o código. Só que se eu não sou conhecedor de codificação, mas eu sei a lógica de sequenciamento. Então, eu falo assim, olha, você me deu um código que a pessoa está sendo cadastrada antes de pegar o nome. Tem algum erro aí, não tem, não? Aí eu pergunto para ela, e ela me responde, você tem razão, desculpa, estou corrigindo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que acontece com código, com texto, já veio cada coisa aqui gigantesca, né? A gente pode passar muita coisa ruim para frente e fazer com que as pessoas, por exemplo, se você quer na sua organização começar a usar a IA em prol do resultado da empresa, do projeto específico, e a alta administração, por exemplo, que são pessoas mais conservadoras, que não gostam muito, que ainda tem muita gente assim, né? De tecnologias e... Né? Se você começa a fazer isso e elas começam a te questionar, você vai perder aí a aprovação e o apoio aí das lideranças, né? Então, assim, tome cuidado, gente, é uma dica pessoal, tá? Não tá você sempre tem que validar, cara, não dá para Ctrl+C, Ctrl+V, passar para frente, você tá ferrado, você pode se ferrar feio nesse negócio. É isso. É isso aí. Ó, tem vários comentários, agora tem um comentário aqui do Luiz Antônio, o Van, que eu vou te dar até ele colocou no chat aqui, mas eu vou te dar o poder da fala aqui para isso. O seguinte, ele coloca aqui, ó,
você está se contradizendo. Começou falando que a IA não exerceria o papel de uma mente humana. Mas agora você mudou de ideia. Você falou alguma coisa no final ali, falando que a IA, sim, poderia comportar como uma mente humana. Aí, Não. Pode falar. Bom, não sei se eu me contradigo. Pode ser que eu tenha me contradito também. Não tem problema nenhum. Acontece, né? Mas assim, a IA está longe da capacidade humana, entendeu? Então a gente consegue fazer várias coisas. Nós somos multitemáticos, digamos assim. Então eu consigo virar rápido a chave, todo mundo. Eu consigo falar sobre um assunto com a minha esposa, um assunto com meu filho, um assunto contigo, entendeu? Então a gente consegue fazer várias coisas, né? Uma IA não, a IA ela é muito específica, entendeu? Então ela está muito longe de uma capacidade humana, que o pessoal chama de que é uma IA geral, né? Então está muito longe ainda. Então o que o pessoal está tentando hoje em dia é juntar essa porrada de IA aí, entendeu? Acho que talvez o que eu tenha falado é que ela já toma algumas decisões humanas, como por exemplo a questão do diagnóstico por exemplo, de câncer de mama. Mas, de novo, é uma tarefa específica, entendeu? Essa identificação, essa IA que identifica câncer de mama, ela só é utilizada para isso. É que nem, de novo, se você entra no ChatGPT, tem dois, você faz pago, que nem nós dois aqui, então a gente tem aquele DALL-E, né? DALL-E, e tem, que gera imagem, e tem o ChatGPT, que é de texto. Não adianta eu pedir para o ChatGPT para gerar imagem. Ele não vai gerar. E nem pedir para o DALL-E para ele poder analisar um documento, ou gerar um texto que ele não vai gerar. Entendeu? Então, assim, a IA é muito específica, entendeu? E ainda, academicamente, se você olhar os artigos mais recentes que tem, ela ainda está muito longe de como é que é lá do Vingador do Futuro, lá da Skynet. Está muito longe da Skynet ainda. Entendeu? Pode ser que dê um pulo e que chegue mais a pode, porque inclusive quando a criação da IA generativa foi um salto que teve, né? O pessoal estava pesquisando um negócio lá, aí descobriram o Transformer, que é a tecnologia ali que você procurar vídeo no YouTube, tem vários vídeos que explicam, alguns mais técnicos, outros menos técnicos, mas essa tecnologia Transformer que começou quando você faz uma frase assim, o Wagner é gente boa. Entendeu? Então ela vai pegando cada item da palavra, cada parte da palavra e vai dando um valor para aquilo lá e consegue analisar o contexto, aí depois vai e volta. Tecnicamente é um monte de continha que é feita ali, sabe? De ponderação e tal. Mas, cara, é estatística, inclusive, o negócio. É probabilístico uma IA, entendeu? Então, assim, o pessoal está tentando juntar um monte de IA para tentar chegar perto de uma capacidade humana, mas tá longe pra cacete ainda. Pode ser que descubra alguma tecnologia que dê mais um salto, mas tá muito longe. Entendeu? Porque a gente, cara, aqui agora tá funcionando um monte de coisa na minha cabeça, na sua cabeça. Além de estar controlando meus sinais vitais, meu coração tá batendo aqui sem eu tô respirando sem eu controlar. É inconsciente, mas o meu cérebro tá controlando isso. Aí tem a temperatura aqui. Então, vai dar na temperatura, meu corpo vai e regula sozinho, sua, não sua, né? Arrepia, não arrepia. Entendeu? Aí controla aqui se eu bebi pouca água, aí ele vai e já dispara um alerta para poder mandar eu beber água. Entendeu? Então, olha o tanto de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo aqui na minha cabeça. Eu estou vendo você pensando um monte de coisa, respondendo, entendeu? Ao mesmo tempo eu ouço uns barulhos lá fora e você... Entendeu? Cara, isso tudo está sendo processado aqui. Uma IA não tem capacidade, mas não chega nem perto dessa capacidade. Chega nem em 1% disso que a gente faz. Entendeu? O cara mais burro é mais inteligente que uma IA. Entendeu? Maravilha. É isso aí, Max. Hoje teve até um caso interessante aqui comigo. Hoje eu me irritei com ela, né? É meio estranho de falar isso, mas eu comecei a fazer um código específico, né? Que eu estou usando aqui. E eu passo o código e eu falo para ela, me dê o código completo, porque ela tem mania, né? Não é normal dela ali, de virar e colocar assim, ó, altere esse trecho para esse trecho. Aí eu falei, o ChatGPT, eu sou leigo, então eu posso copiar e colar no lugar errado. Faz o seguinte para mim,
me manda o código completo. Aí ela mandou o código completo. Veio faltando os tokens que eu tinha passado para ela, que é uns tokens de entrada. Eu falei assim, vem cá, eu não já te passei os tokens? Falei assim, o jeito de falar, né? Eu não já te passei os tokens? Então, por que você me deu o código sem o token? Eu te pedi para mandar. Então, hoje eu saí, foi uma coisa meio assim, eu estava meio sem paciência, acabei aí pegando esse gancho aí, brigando, brincadeira, né? Com ela. Mas no final ela me deu o código tranquilo, que eu fui pedindo para ela, falei assim, olha, tá sem o código, me dá o código completo. E ela foi me dando, né? Aquela ideia que eu falei no início. Tem que saber perguntar também e saber pedir. Então, se você pede uma coisa, 1 mais 1 é igual a 2, vai te dar 2. Mas eu quero assim, olha, quero isso com aquilo, e me volte uma resposta dessa maneira. Eu tenho que colocar isso em todas as perguntas, né? Detalhar aquilo que você falou, detalhar mesmo o que você quer, detalhar o cenário. Você quer avaliar risco, por exemplo, detalha, né? A área de onde vai ser implementado esse projeto é uma área educacional, por exemplo, que trabalham pessoas assim, dá uma quantidade de informações possível, porque ela pode dar vai mudar toda a resposta por causa de uma palavra, de um termo que você utilizar. Pode mudar tudo, né? Gente, sem delongas aqui, Cris, quero deixar com você aqui para encerrar com o grande Vanks, né? Pedindo para ele aí sobre as considerações finais. Oba! Sempre um prazer estar aqui, e a gente aprende muito, né? Eu fico escutando e acho ótimo. Prazer, Yanks, a gente está aqui junto com você essa noite, e você poder ter contribuído de uma forma tão assim, né, Wagner? Falar como a gente, né? A vida como a gente né? Acho isso importante. Sem muita literatura envolvida, acho isso muito bom. Muito obrigada pelo meu convite. Obrigada por ter aceitado. Excelente. E considerações finais, Vanks. E também para despedir desse pessoal que está conosco, então, maravilhoso. Gente, eu quero despedir de todos, dizer que sempre é um prazer enorme. Esse evento que a gente está fazendo foi justamente essa iniciativa de entender um pouco mais esse contexto de IA, para mim é muito importante. E vai ser dia 27, 28, como o Wagner falou, 100% online. A gente vai estar aí o dia inteiro falando de inteligência artificial, gestão de projetos, em vários setores, de várias maneiras. Eu busquei títulos de palestras que não fossem repetidos. Eu acho que justamente isso que traz um pouco de diferença dos demais eventos. E também a gente vai sortear livro, né, Wagner? A gente vai estar aí interagindo com vocês o tempo todo. É gravado, então vocês depois vão poder assistir. Se vocês quiserem interagir comigo, meu LinkedIn, Cristiana Valente, ou no Instagram, Jornada VMO, porque tudo começou na Jornada VMO, então, no livro, né, que eu tive a iniciativa de fazer com o Muniz, então, estou aí. Obrigada. Maravilha. Vanks, mensagem final para o pessoal e despedir desse público maravilhoso. Bom, quero agradecer a oportunidade, obrigado, Cris, pelo convite. É sempre um prazer estar com meu amigo Wagner. Realmente, o Wagner é um dos caras mais gente boas que eu conheço aqui, né, mais no mundo de projetos. Assim, o trabalho que você faz, Wagner, assim, é muito legal de levar o conhecimento assim, para a galera. Então, assim, eu sou seu fã, você sabe disso. Já até te contratei para poder fazer um negócio lá para a gente. Então, assim, eu sou seu fã. Então, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Falar para o pessoal, tem que aprender, tem que utilizar IA, né? O tema é IA, então, assim, o único jeito, só tem um jeito de aprender a andar de bicicleta, né? Andando de bicicleta. Entendeu? Então, só tem um jeito de aprender a utilizar IA, usando a IA, entendeu? Com tudo isso que a gente comentou aqui agora, todas essas ressalvas que a gente tem aqui, então, utiliza a IA. Quem quiser me seguir, então, o meu Instagram, LinkedIn, tudo é sempre Vanks Leandro, esse nome esquisito aqui, tudo junto, Vanks Leandro, então, Instagram, LinkedIn, ou site da mesma coisa. E eu só queria aproveitar para falar também desse livro novo que eu escrevi. Então, assim, não tem nada a ver com projeto, é de ansiedade. Então, assim, mas tá na editora, tá na revisão técnica. Então, vai ser lançado ali no primeiro semestre do ano que vem, mas já estou começando um canal no YouTube, Spotify, grupo, para falar, então, sobre ansiedade, que é mais um hobby, Wagner, não tem nada a ver com projeto, sabe? Um negócio assim, tem nada a ver com a parte técnica, mas é uma parte que eu gosto, que eu me amarro, então estou falando agora sobre, que nem eu falava antes, soft skills,
né? Então, agora eu estou trazendo um tema aqui, mais um tema novo para o Brasil, que é Productivity Anxiety, então, que é essa ansiedade da produtividade. Entendeu? Que é isso que eu estou falando. Maravilha. Beleza? Excelente, Max. Maravilha. E pode mandar para a gente quando o livro for lançado, que nós vamos divulgar aqui, tá? Maravilha. Nós vamos divulgar aqui, com certeza, o pessoal, e todo mundo, independente da área que ela estiver, ela tem que saber ali um pouquinho lidar com a ansiedade, né? Que eu acho que é o mal aí que atinge muitas pessoas. Exato. Então, Max, até a próxima, meu amigo. Cris, vou pedir para você ficar um tempinho aí para a gente poder fechar aqui com o pessoal, tá? Porque nós vamos falar agora do evento em si. Ô, Max, muito obrigado, meu amigo. Um prazer sempre ter você aqui com a gente. E já deixa as portas abertas para poder estar conosco aqui em outros programas que nós vamos fazer, para trazer mais conteúdo, mais conhecimento para esse público maravilhoso. Combinado? Combinado. Muito obrigado, hein, gente? Boa noite. Valeu. Maravilha. Tchau, Boa noite. obrigada. Valeu.